Então, aí eu escolhi esse título, Interseccionalidade de uma Educadora na Educação Matemática. E aí, eu pensei, eu fiquei inspirada no título do Glauber, que é muito grande. Eu disse, meu Deus, tem que pensar alguma coisa para não ser tão sem título, porque nem título eu teria. E aí me veio a interseccionalidade, que é um pouco do que eu estou trabalhando, do que eu estou pesquisando agora. A interseccionalidade, ela vem de um contexto latino-americano, onde ela é pensado como uma categoria, né, que focaliza os múltiplos sistemas de opressão, em particular voltado à questão do gênero, de raça, de classe, e está muito voltado aos grupos subalternizados, a pessoas que de alguma forma encontram-se excluídas de alguns processos formativos, de alguns espaços que não conseguem adentrar e tal. Então, eu escolhi esse título nesse sentido de também me colocar dentro desse contexto, porque na condição de mulher e negra, paraense, bragantina, a gente acaba sendo atravessado por esses momentos de opressão, de discriminação, nessas articulações de ficar em algum momento à beira, ou à margem, ou no canto, coisas nesse sentido. E aí, a minha formação acadêmica é licenciatura em matemática. Eu sou de uma turma de 2006. Então, a licenciatura em matemática para essa época, que para alguns pode não ser muito distante, mas querendo ou não já se fazem, acho que uns 15 anos, essa formação de matemática era uma formação muito cartesiana, muito no sentido de uma matemática muito formal, muitas contas, muitos números, você precisa ser muito hábil nos cálculos, então você precisa, primeiro, para saber matemática, você precisa dominar os cálculos. Então, era isso que os nossos professores repassavam para a gente, era dessa forma que a gente via, a minha licenciatura foi. Então, era muito no sentido hegemônico, no sentido superior. Para você fazer matemática, você precisa conhecer, saber, dominar e tal. E aí isso leva horas e horas você estudando, tentando reproduzir símbolos, reproduzir números e chegar a valores e tudo mais. E aí você sai da academia direto para o mercado de trabalho. Primeiro, você entra na universidade, eu vou fazer licenciatura em matemática, mas normalmente o teu pensamento não é para ser um professor de matemática. Você só vai se dar conta que você é um professor de matemática quando você está em contato de sala de aula. E isso aconteceu comigo. Quando eu saí da graduação e fui ser professora de matemática, eu fui para uma turma de 5º ano. E lá começou o desafio. 5º não, 6º ano, que é a 5ª série. E lá começaram todos os desafios. Quais os principais dele? Praticamente nada do que eu vi na minha graduação eu usava na minha prática docente. Então, o absurdo de cálculos que eu via dentro da minha graduação, eu não conseguia aplicar dentro do meu contexto de professora do ensino fundamental menor. E aí eu comecei a sentir algumas necessidades, que foram sanadas a partir do momento que eu comecei a fazer algumas especializações. E como eu estava no ensino fundamental, eu resolvi fazer uma licenciatura em uma especialização em matemática fundamental. No ano seguinte, eu fui para uma turma de EJA, fui fazer uma especialização em EJA. Mais tarde, eu trabalhei com uma turma de física, fui fazer uma especialização em metodologia do ensino da física. E essas especializações me levaram a um campo de pesquisa, que eu comecei a pensar, a fazer essas formações, a pensar a questão docente, a questão sala de aula, a questão professor, a questão matemática para uma sala de aula, a questão uma matemática útil para a vida, entre aspas. E aí eu me deparei com, eu não sei se passou o slide para vocês, mas eu já mudei a tela. Se alguém puder confirmar. O meu não passou, não. Ainda continua na mesma, na primeira. Agora sim. Agora passou. Eu tirei da apresentação, eu vou abrir. Sim. E aí eu cheguei nesse termo que é hoje o que eu venho pesquisando, que é a educação matemática.
Então, a educação matemática não é uma mera junção da palavra educação com matemática, e aí joga todo um arcabouço de situações e questões que correlacionam essas duas palavras, né? Se a gente for parar para pensar na palavra educação, leva a tarde inteira para a gente falar sobre os conceitos de educação, o que se trata, o que se faz, o que leva e tal. E se a gente for falar de matemática, tem várias linhas dentro da matemática. Algumas pessoas vão associar que a matemática ela está diretamente relacionada à questão de número. Se tiver número, tem matemática. Se não tiver número, não tem matemática. E por aí vai. Então, a interseção entre essas duas palavrinhas é o que eu venho pesquisar. É a questão da educação e da matemática. Alguns autores, eles trazem que não possuem uma metodologia específica para se trabalhar a educação matemática. Entre eles, D'Ambrosio, que eu acho que vocês já ouviram falar bastante em termos de intercultural, é o nome que acaba saltando, né? E aí, alguns desses autores, eles falam que a educação matemática ela não possui uma forma única de ser figurada, uma única metodologia. Então, são várias metodologias que perpassam por esses dois campos, né? E aí, orientada por estudar a questão da educação em contexto escolar e a questão da matemática, trazendo um pouco dessa interseção de educação matemática, eu fui para o mestrado em uma casa de campo, em contexto de educação do campo, né? E o título do meu mestrado, da minha dissertação, foi Educação Matemática no contexto da Escola do Campo, Escolas de Campos para Jovens Agricultores de Comunidades Amazônicas, que é a ICRAMA. É uma casa de campo, uma escola de campo, que ela funciona no interior, a 36 quilômetros da área urbana da cidade de Bragança. E lá eles trabalham no sistema de pedagogia da alternância. Eu trouxe o mapa que delimita onde é que é aproximadamente essa região, e o acesso a ela pela estrada é bem mais difícil, assim, às vezes é muito mais fácil você ir pelo outro município, que é Santa Luzia, que fica a 160 quilômetros, mas a estrada é toda asfaltada até chegar, do que você pegar esses 36 quilômetros que distam daqui da cidade, que é a área barrenta e tudo mais. Santa Luzia, se eu não me engano, é a cidade natal da Elissandra. A Elissandra é dessa região, e eu acredito que ela conhece um pouco do trabalho que é desenvolvido lá dentro da ICRAMA também. E aí, a metodologia nessa escola que é utilizada é o sistema de pedagogia da alternância. Eu também acredito que a maioria de vocês compreende o que é a questão da pedagogia da alternância. Né? No contexto dessa escola, eles dividiam 15 dias presenciais na comunidade e os outros 15 dias, 15 dias na escola, e os outros 15 dias eles retornavam para suas comunidades de origem para desenvolver suas atividades laborais, de roça, de plantio, de cultivo e tal. E a ideia da pedagogia da alternância é você pensar em meios e finalidades. Vem muito dentro da questão da educação popular, e esses meios e finalidades, eles estão correlacionados, né? A gente pensa, precisa de uma associação local para que se inicie. Essa associação local, ela vai estar vinculada tanto à formação integral quanto ao desenvolvimento do meio. E o objetivo disso tudo é, além disso, ter uma formação política, uma formação social, uma formação cidadã, entre aspas, todas essas palavras, que agora eu estou questionando elas. E, em específico, o que eu trabalhei foi com a cooperativa de agricultores mistos, né? Essa é a foto da parte da frente da cooperativa. Essa foi a escola. A escola, ela é um pouco diferenciada, que ela, nesse sistema oval, ela não tem paredes, porque eles partem do princípio que a educação, qualquer um dos ramos que ela venha a ocorrer,
ela não precisa estar limitada dentro de uma sala de aula, dentro de 4 paredes, ou dentro de um contexto cartesiano, né? Então, era um pouco questionado isso dentro da ICRAMA. E aí, as aulas, elas ocorriam, alguns momentos lá como na sala auditório, e outros momentos ocorriam em atividades práticas. Então, na aula de compostagem, por exemplo, você tinha acesso a questão estudava matemática quando estava fazendo compostagem, estudava química, física, biologia, geografia. Então, os professores meio que se reuniam dentro desse contexto e discutiam elementos a partir do que emergia da necessidade dos alunos. E nesse contexto eu vinha tentando discutir um pouco da matemática que perpassava por essa formação desses alunos. E eu vou só mostrar como é que era esse ambiente para poder passar um pouquinho para frente. Como eu falei, eu não ia me estender tanto, eu trouxe mais algumas imagens. Tá. E aí, muito no campo do que hoje eu já venho discutindo sobre o que eu penso sobre a importância da educação matemática, é que a educação matemática ela precisa dar conta de atender alguns anseios fora da sala de aula, atender algumas necessidades que a gente, porventura, possa ter. Conversando com a maioria, principalmente das pessoas da educação popular, o que a gente percebe? A gente percebe que se vê muito que a matemática que é vista dentro do contexto de sala de aula, ela não dialoga com a matemática que é vista fora da sala de aula. Exemplo, código de barra. Tem matemática na utilização desse código de barra? Depende da perspectiva, ou depende do ponto de vista de cada um. Não é muito discutido isso, a questão do código de barra. Nós estamos nos comunicando através de computadores, de celulares, a parte binária de tudo isso, então a matemática ela fica ali entre esse meio e não é tão explorado e nem há porquê, não há porquê também ser tão explorado, vai depender muito do campo que você vai utilizar, vai precisar, né? E aí, uma das coisas que a matemática era perpassada e trabalhada, não era presa tanto à questão dos livros didáticos. Então, se fazia, entre aspas, matemática a partir das práticas que se tinham, né? Então, por exemplo, fazendo horta, a gente precisa delimitar um espaço. Para delimitar o espaço, a gente vai utilizar a matemática dentro desse processo de delimitação. Não é simplesmente só manipular números, mas você precisa ter noção de espaço, de largura, de comprimento, e por aí vai. A gente vai, por exemplo, fazer os paneiros, essa imagem que aparece é uma produção, lá eles chamam de paneiro, não sei para outros lugares, para colocar, armazenar a farinha para vender na feirinha que eles produziam. Então, que tanto de essa tala para eles chamam de guarumã, que tanto de guarumã eles vão utilizar para fazer? Quantas fornadas de farinha vão ser necessárias para a gente adquirir determinados objetivos? Então, a matemática ela vinha surgindo a partir das necessidades que se tinham. E aí, eu penso, enquanto formadora hoje, que você precisa dar conta de conversar um pouco da tua parte específica, que é a qual você precisa dominar. Eu sou formada em matemática, então, em teoria, eu preciso conhecer um pouco do que se fala cada uma das coisas. E a partir do meu conhecimento que eu tenho, eu vou auxiliar a partir dos anseios que a galera da educação popular está necessitando. Então, não é um olhar, isso é o que eu penso hoje, não é um olhar de eu passar uma matemática que eu conheço, de reprodução e tudo mais, mas é no sentido do olhar, olha, a gente tem essas questões, a gente problematiza essas situações. Como eu, enquanto educadora, eu posso contribuir com a matemática que você precisa para resolver determinadas situações ou determinados problemas. E aí, eu trouxe esse trecho, acaba sendo um diálogo, né, que é um pouquinho para pensar, que é o que eu venho agora já pesquisando mais recentemente. Vendia 34 quilos no mês passado. Isso aqui era um aluno que estava coletando murumuru, que é uma frutinha que ele vendia para a Natura. E a Natura fazia os cosméticos que vende aqueles preços absurdos. Então, eu vendi 34 quilos no mês passado.
Depois que passamos, fiz o seguinte cálculo, que foi perguntado a ele como é que ele sabia quanto era que dava 35 quilos de murumuru só fazendo de cabeça, sem utilizar a calculadora e tal. Eram os cálculos na memória, pode-se dizer. Aí ele dizia assim, peguei 2,70 que custava 1 quilo de murumuru, 2,70, peguei 2,70, somei 2 vezes o valor, ficando 5,40. Aí peguei os 5,40 e dobrei mais uma vez, tendo 10,80. Esses 10,80 são os 4 quilos. Guardo esse cálculo, e como eu sei que 10 quilos, eles me pagam R$27, aí eu somo 27, 27, mais 27, que tenho certinho 81. Daí eu pego 10,80 e somo com os 81. Aí eu tive nessa venda 91,80. Para o troco, se eles me pagarem com R$100, eu sei que falta 20 centavos para completar 92, e falta R$8 para completar 100. Aí eu tenho que dar o troco de 8,20 de volta. Então, parece um arrodeio da coisa, mas isso é um cálculo mental que as pessoas normalmente fazem, que eles criam na sua cabeça, que acaba tendo uma matemática própria, que cada um tem. Então, é criado, é produzido a partir de uma lógica construída por eles, e que, no final, meio que dá certo, ou meio que funciona. Só que se o aluno vem e traz essa situação de como ele fez esse cálculo para os currículos que a gente tem hoje engessado na escola, não é aceito. Inclusive, no meio da conversa que estava tendo esse diálogo que ele estava explicando e tal, uma das pessoas pegou e falou para ele assim, não é mais fácil você pegar 34 e multiplicar por 2,7, que você vai ter mais rápido esse valor? Aí o aluno respondeu da seguinte forma, não é mais fácil, porque quando eu vou para a feira vender, eu não levo caderno para fazer conta. Então, 34 vezes 2,7 é quando eu levo o caderno para fazer conta na feira. Então, eu só levo o caderno para a escola. E aí, a partir dessa fala, me vem a questão de o quanto a matemática ela é opressora em alguns momentos para esses públicos, porque não são considerados, em alguns momentos, a matemática utilitária, ou a matemática que acaba solucionando coisas para a vida, né? Para a vida deles. E hoje, eu venho discutindo no doutorado a questão da formação de professores dentro de uma teoria nova também, dos estudos decoloniais. Os estudos decoloniais, eles surgem na América Latina, num grupo de algumas pessoas que... Ai, violência. No grupo de algumas pessoas que começaram a questionar essa lógica do poder hegemônico, essa lógica de que a gente precisa só estar conectado ao que vem de fora, sem estar valorizando o que a gente tem aqui. Então, é muito mais fácil a gente valorizar um autor inglês ou alguém que veio da Europa e tal, e a gente não valorizar as nossas produções, né? Por exemplo, os indígenas, as culturas indígenas, as epistemologias indígenas, os saberes indígenas. Então, eu venho trazendo questionar um pouco a questão da escola, que não aceita esses processos epistemológicos, principalmente no contexto da matemática. O que a matemática vem trazendo, por exemplo, para excluir, porque a matemática, em algum momento, a palavra matemática em si, em algum momento ela vem a excluir. E aí, eu venho tentar questionar isso, o que a gente precisa fazer para que a matemática ela não seja, não esteja dentro desse contexto de exclusão, e sim de agregação, e sim de partilha de saberes, de diálogo, né? E aí eu venho um pouco dentro do campo da filosofia, fazendo essas discussões, eu estou trazendo alguns autores, alguns filósofos, principalmente da América Latina. Eles não discutem a questão da educação matemática ainda, dentro dessas perspectivas decoloniais. São poucos os trabalhos que se tem. Tem um trabalho só, que é de uma menina de São Paulo, que
vem trazendo isso dentro do contexto da matemática em si, né? E eu estou tentando, na medida do possível, ver como é que a formação de professores, ela perpassa por esses conceitos, ou atravessa essas situações de opressão, de engessamento do currículo, de não valorização do diálogo, de limitação, de alguma forma, né? E aí era isso que eu queria apresentar para vocês. Encerro aqui a minha fala.